Livro Universo em Desencanto, 10º volume da tréplica. Segunda mensagem. Os poderes dos poderes naturais da natureza que comandam os seus feitos por meio do pensamento. O magnético, o pensamento mau, e o elétrico, o pensamento bom aparente. O magnético, senhor da situação, por ser o senhor de todos os males, sendo o magnético causador dos males e condutor dos males. O magnético, o gerador dos seres materiais, e por ser o gerador dos seres materiais, é o gerador dos males dos seres materiais. Terminando assim a sua fase, já de muito, e ele se retirando por ter terminado o tempo de sua missão. E o resultado da sua retirada, todos os seus feitos estão sentindo os seus feitos de sua retirada muito naturalmente. Mas todos estão sentindo os seus efeitos, que são os males que afligem o mundo inteiro. A causa é esta: a retirada do magnético, balançando assim todos os seus feitos e os seus efeitos destruidores pelo mundo afora. E por isso tudo que é de matéria está sofrendo seus efeitos, bem acentuados, todos sem sossego, todos desassossegados, uma avalanche de ruína sobre toda a humanidade, todos em curto-circuito, uns com os outros, todos em choques, uns com os outros, todos em atritos, uns com os outros, e o descontentamento universalmente, sem precedentes, porque ninguém vive mais contente. Tudo isto, a causa é a retirada do magnético, o magnético balançando a estrutura de todos e de tudo, a desolação de toda a humanidade universalmente. É grande. A pergunta mais generalizada: o que é que há agora no mundo? Uma coisa esquisita. Ninguém se entende. No mundo inteiro está assim. Ninguém sabia explicar a causa. A causa é a retirada do magnético, por a fase de animal racional ter terminado. A fase terminou e os seus feitos todos sendo abalados. Quem regia a fase do animal racional era o magnético. A fase terminou, o magnético em retirada, e entrou a fase racional, a energia do mundo racional. E na retirada do magnético, tudo sendo abalado com a sua retirada aos poucos. E nessa retirada, os seus feitos sofrem as consequências bem deploráveis. Na sua retirada, as ruínas se multiplicaram e se complicaram no mundo inteiro por tudo ficar abalado e desequilibrado com a sua retirada, sendo uma das causas, entre outras tantas, que tudo é da mesma linha deformada, e tudo concorrendo para causar tudo isso que vem se passando no mundo inteiro, porque não há efeito sem causa. Sendo a causa de tudo isso a mudança de fase, e qualquer mudança que existe causa transtornos, que são normais de todas as mudanças, e de forma que tudo isto é fator natural da natureza pelas suas mudanças, sendo um tanto esquisito, porque sempre todos se esforçam para melhorar tudo e endireitar tudo. E quanto mais se esforçam para tudo de bom e de bem e de belo se realizar, mais tudo se desenrola ao contrário, num desequilíbrio infernal de uma maneira tal que no mundo inteiro ninguém tem mais sossego. Ninguém tem mais paz. O mundo inteiro em um alvoroço. Tudo isto, a causa, a mudança de fase, e nessa mudança de fase a retirada do magnético, que foi substituído pela energia racional.
e a energia magnética em retirada. E desta maneira, a energia que está em retirada vem desmantelando tudo, desequilibrando tudo, desarmonizando tudo e piorando tudo, por sua ação ser magnética, a ação maléfica em função. E essa ação maléfica em função vai desorganizando tudo, e daí todos sofrendo as consequências de uma evolução natural da natureza. E não sabendo explicar a causa desse fenômeno, então diz: isso que está se passando no mundo inteiro é um fenômeno. E o mundo nunca esteve nessas condições que está atravessando. E isso é um fenômeno astrológico. Isso são influências dos astros. Isso é alguma mudança astrológica. Enfim, começam a fazer uma porção de suposições, os estudiosos, disso ou daquilo que não conhecem a causa. E ainda mais diz: isso é uma coisa esquisita, o que está se passando no mundo inteiro. Só pode ser isto uma mudança astrológica e que seus efeitos estão vindo sobre a Terra. E isso são os estudiosos das anormalidades que se passam no universo. Os astrólogos, principalmente. E daí começam a fazer uma infinidade de suposições, e cada qual dando o seu parecer da maneira que interpreta os movimentos dos astros. Que Saturno indica isto assim e assim, e que Vênus modifica por isso assim e assim, e que Capricórnio está numa linha certa e chegará ao fim da sua meta, porque os demais planetas estão em seu auxílio. Enfim, dentro da astrologia, cada qual estudando para ver se encontra a solução certa e exata. Outros se aproximando mais ou menos. E a Terra passará por grandes transformações e modificações para melhor. Cada astrólogo fazendo a sua referência e com os seus pontos de vista, de acordo com o estudo de astrologia, mas muito longe de definir a causa certa. A causa certa é o fim de uma fase e a entrada de outra. E agora, tomando o conhecimento real da forma, da estrutura desta deformação racional, todos encontrando a causa do desastroso golpe que passa toda a humanidade nesse desequilíbrio infernal, e a causa do mal e dos males que são os efeitos da energia magnética em sua retirada, o grande abalo sobre o universo. Mas, com a fase racional, tudo se normalizará racionalmente, porque tudo isso é passageiro. São fases que passam e depois tudo se acomoda. Termina uma fase e entra outra, mas a fase racional é a última fase da vida da matéria. É a fase em que todos voltarão para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. É a mudança de toda a humanidade, de um mundo que não é o seu, para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Então tudo isso que está se passando é uma passagem universal. O mundo inteiro abalado com a mudança natural da natureza. E a fase racional é a fase mais brilhante da Terra, porque é a fase consciente e positiva. Tudo se normalizando em forma do paraíso racional, por todos ficarem ligados ao mundo racional e todos sendo orientados racionalmente para viverem brilhantemente, racionalmente na vida da matéria. Racional é o equilíbrio total, é consciente, e desta forma todos vivendo felizes e contentes, por tudo dar certo na vida de todos, por todos serem conscientes e estarem ligados à fase consciente, e a fase da natureza transmitindo somente o sentido consciente, racional, e todos na Terra brilhando racionalmente. Como animais racionais, sofriam muito,
mas como aparelho racional, não sofrerão mais, embora aí sendo de matéria, porque deixou de ser inconsciente para ser consciente, deixou de ser animal racional para ser aparelho racional. E dessa forma e dessa maneira, todos unidos ao seu verdadeiro mundo de origem, vivendo na Terra como nunca viveram, com a evidência racional, ligado à energia racional, vendo tudo quanto é de racional, com a evidência do animal, ligado na energia animal e vendo tudo do elétrico e magnético. E assim, tudo isso que está se passando no mundo inteiro, tudo isso é passageiro. Em bem pouco tempo, tudo isso estará normalizado. A fase racional aí está para ir tratando da normalização do mundo inteiro. Mas muitos, por não conhecerem a fase racional, não conhecerem a causa de tudo isto que está se passando no mundo inteiro, muitos vivem alarmados, assustados, apavorados, com medo de tudo por não conhecerem a causa deste fenômeno. Fenômeno para quem não conhece. E assim a vida hoje é racional. Porque a fase natural da natureza é racional e a natureza, com seu poder natural, vai tratando da normalização de tudo universalmente. Por tudo ser de origem racional, está aí a fase em evolução, a fase racional, a fase da verdadeira salvação de todos, que é a volta de todos ao mundo racional. Isso é só questão de pouco tempo, porque a fase racional está em evolução universalmente. A natureza é racional, e com as mudanças da natureza há o abalo entre tudo, desagregando tudo, desmoronando tudo, devido ao abalo da fase em extinção, promovendo dessa forma um desequilíbrio, e esse desequilíbrio existindo então os anormais e as anormalidades. Tudo isto devido à fase ter terminado. Terminou a fase de animal racional e por ter terminado, os seus feitos entraram em desequilíbrio. Desequilíbrio tal que é a causa das anormalidades existentes. Mas tudo isso passa e tudo se normaliza em pouco tempo. Por a fase ser racional, já está na natureza tratando da normalização de tudo. E todas as mudanças de fase são assim. E toda mudança sempre causa pequenos e grandes transtornos. É uma coisa normal, por tudo ser evolução natural da natureza. É a mesma coisa que a ameaça de um grande temporal, e que os trovões anunciam. Um grande mau tempo e fica tudo somente nos trovões, sem um pingo d'água. Tudo isto chega à serenidade normal e natural de uma vida muito melhor, que é a vida racional. Daqui a um pouquinho todos querem ser racionais. Daqui a um pouquinho só se fala em recuperação da humanidade racionalmente. Daqui a pouquinho, por todos os cantos, por todos os lados, o assunto é somente racional e tudo mudando para melhor racionalmente, e daí todos vivendo alegremente, com satisfação de viver. E a trovoada passou-se, e o temporal que estava para se desabar sobre o mundo se desfez. E de forma que daqui mais um pouquinho, todos alegres, todos felizes, todos contentes racionalmente, o assunto entre todos é somente racional. Porque aí está em suas mãos o bem de todos, e todos vão fazendo a propaganda do bem de uns para os outros, e todos procurando o bem de si mesmo, e o bem de todos, e daqui mais um pouquinho, todos bem, racionalmente muito bem, alegres, felizes e contentes, com grande prazer de viver. E de forma que tudo isto que se passa no mundo é a evolução natural da natureza, é coisa passageira. É um temporal entre a humanidade devido a uma mudança de fase da natureza. Não adianta culpar ninguém, porque ninguém é culpado. E isto é um fator natural da natureza. Ninguém é culpado, porque todos sofrem as consequências dos desajustes e sofrimentos da humanidade.
E de forma que tudo isso é passageiro. Está aí a fase racional, que é o natural da natureza, tratando de acomodar tudo e botar tudo em seus lugares, porque ninguém é mais do que a natureza. A natureza é mais do que tudo e mais do que todos. Por isso a natureza fez tudo, gerou tudo, criou tudo e mantém tudo. Então quem teve forças para lhe fazer, para lhe gerar, para lhe criar e para lhe manter, também tem forças para endireitar tudo e todos. E de forma que todos estão sob o domínio de quem tudo isto fez, que foi a natureza. Todos são filhos naturais da natureza. A natureza teve forças para lhe fazer, também tem forças para lhe endireitar, e para fazer e desfazer, e por isso gerou todos, criou todos, e mantém todos de tudo. Os seus feitos nada são, e a natureza que os mantém de tudo é que tudo é. Quem os fez, quem os mantém, é quem os rege, é quem os governa, é a natureza. Mas muitos vivem igualmente a um bicho. O bicho aqui não tem condições de pensar para fazer os julgamentos certos das coisas, como aí está. Não sabe pensar que todos são governados por quem lhe mantém de tudo. Todos são governados por quem fez tudo, gerou tudo e criou tudo. Então não sabe que é a natureza que governa todos os seus feitos? Tanto mantém os seus feitos, como governa os seus feitos. Tudo que os seus feitos pensam é transmitido pela natureza. São joguetes da natureza. A natureza que faz tudo e desfaz. Todos os pensamentos, todas as imaginações e intuições, são todas, tudo transmitido pela natureza. A natureza que transmite esse ou aquele pensamento. Portanto, quem rege é a natureza. Quem governa tudo e todos é a natureza. Quem governa os seus feitos é a natureza. A natureza não só mantém todos de tudo, como governa todos de tudo. Mas muitos nunca puderam fazer esse julgamento, nunca tiveram condições de fazer esse julgamento, por estar na categoria de animal. E por estar na categoria de animal, julga que todo pensamento e toda imaginação é de si mesmo. E ainda diz: eu estava pensando assim, eu estava imaginando assim, eu pensei assim, eu imaginei assim. Julga que tudo é de si mesmo, por não saber que é um feito dessa natureza, que é um joguete dela, e que ela é que transmite todos os pensamentos e toda a imaginação. Quem lhe fez, quem lhe criou, quem lhe mantém, é quem governa todos e tudo. Mas a pessoa, por não se conhecer, por não saber o porquê que assim é, por não saber o porquê que existe em cima desta terra, é que nunca pôde dizer quem eu sou. A pessoa nunca pôde saber quem sou eu, quem eu sou, porque se soubesse, saberia que era um feito dessa natureza, mantido por ela e governado por ela. Por não saber quem és tu e quem sou eu. O eu é a natureza, o tu, a pessoa. O tu é o feito da natureza, e o eu é onde fala a natureza. O pensamento está no eu, e a natureza fala no eu, que é o pensamento. Então, todos são governados pela natureza e não por si mesmo. Como quem não se conhece diz: quem manda em mim sou eu mesmo. Se soubesse, não diria assim. Diria o contrário. Quem me manda é quem me fez. E quem me mantém é quem me manda também. Quer dizer, conhece o tu malmente e desconhece o eu. Quem transmite todos os pensamentos no eu é quem lhe gerou e quem lhe mantém. És um feito dessa natureza que vive
mas que não sabe o porquê vive, e por não saber porquê vive, não pode saber o que diz. E por todos não saberem o porquê vivem, é que julgam ser aquilo que não são. E por julgarem ser aquilo que não são, o que acontece? É o que vem acontecendo há muito. O sofrimento horroroso e pavoroso no mundo inteiro, pois todos são feitos da natureza e governados por ela. Então o magnético transmite o pensamento mal. O elétrico transmite o pensamento bom, aparentemente. E deste modo, todos são joguetes e robôs da natureza. E desta forma, são governados pela natureza, porque todos os pensamentos, todas as ideias boas e más, são transmitidos pela natureza, porque não há efeito sem causa. Se existe o pensamento, a ideia, existe a causa. Qual é a causa? A natureza. Então a natureza faz e desfaz dos seus feitos o que quer fazer. Mas muitos, por não saberem o porquê de sua existência nesta vida de matéria, por ignorarem a sua existência, ignoram tudo. Então começam a pensar que são o que não são. Começam a pensar que as ideias são suas, os pensamentos são seus, por não se conhecerem. E por isso tem um relógio na cabeça com 7 ponteiros, que funciona dentro da vida natural da natureza. Viu isso? Viu aquilo? A natureza transmite esse ou aquele pensamento. Ouviu isso? Ouviu aquilo? A natureza transmite esse ou aquele pensamento. O ponteiro da visão, do olfato, do paladar, do gosto e do som, tudo isto, o normal da natureza e anormal da natureza, o bom e o mal. E agora a natureza é racional. Entrou a fase racional. É o natural da natureza. A natureza passa a transmitir o que é de racional. A natureza é a dona de tudo, dona de todos os feitos, e é a dona de todos os pensamentos e ideias. Então, na natureza estão os poderes dos poderes sobre os seus feitos. Na natureza estão os poderes dos poderes sobre os seus feitos. A natureza é racional, a fase é racional, e vai começando a transmitir a seus feitos o que é racional. Então, naturalmente, pela evolução natural da natureza, tudo será racional. Tudo e todos serão racional. Não é serão racionais, não. É serão racional. Porque racional é uma coisa só. Então tudo é naturalmente. Mas muito breve. Todos serão racional, naturalmente. Porque a natureza é racional e vai induzindo na formação de todos, naturalmente, no eu de todos, no íntimo de todos, e todos, naturalmente, chegando ao ponto justo e certo da natureza que é racional. E todos serão também, por o natural da natureza ser racional, e os seus feitos idem. Então tudo e todos, mais daqui um pouquinho, estarão todos ou toda a humanidade com os livros nas mãos, por esse conhecimento ser um conhecimento de evolução natural da natureza, que governa seus feitos e transmite tudo dela a seus feitos. E dessa forma, daqui um pouquinho, toda a humanidade com os livros nas mãos, o domínio natural da natureza sobre os seus feitos, sobre os feitos que ela gerou, que criou e que mantém e que transmite aos seus feitos, dentro do seu eu, todos os pensamentos e ideias que desejam. Então todos os seus feitos são joguetes naturais da natureza. E daí então, vindo e nascendo o equilíbrio de toda a humanidade, sem esforço e sem abalo. Porque é tudo naturalmente, por tudo ser regido pela natureza, por tudo ser evolução natural da natureza. Então,
Todos chegarão mais depressa do que muitos pensam e julgam à conclusão da realidade natural da fase racional, por ser tudo natural da natureza. Todos chegarão à conclusão imediata da evolução natural da natureza, porque até então, como viviam, como bichos, porque o bicho é que não sabe o porquê vive, então por não saberem o porquê a estavam vivendo, julgavam seres senhores de si. Ah, eu penso é assim. Ah, eu imagino é assim. Ah, eu quero é assim. Ah, eu sou dono de mim. Por não se conhecer, pensa e julga ser dono de si. Ninguém é dono de si. Por isso, quem gerou todos? Foi a natureza. Quem criou todos? Foi a natureza. Quem mantém todos? É a natureza. Fazendo esses julgamentos assim, pensando ser mais do que quem lhe mantém, de quem lhe gerou, de quem lhe criou, pensando igualmente a um bicho. E de onde são esses pensamentos assim? São transmitidos pelo magnético, pela parte do mal, para a lapidação do bicho. Que o bicho até hoje está à procura do bem e ainda não o encontrou. O bicho só vê a multiplicação do mal. Então esses pensamentos do desequilíbrio só são proporcionados pelo magnético. Então é ele quem faz de joguete a pessoa pensar ser aquilo que ela não é. E a pessoa, por desconhecer a verdade, fica julgando sempre ser mais do que quem lhe fez, de quem lhe criou, de quem lhe mantém de tudo. Fica pensando ser um absoluto, aquilo que a pessoa não é. Tudo isto, o magnético. Quem é mais do que a natureza? Ninguém. Quem é que lhe mantém de tudo? É a natureza. Então você pode ser mais do que quem lhe mantém de tudo, do que quem lhe fez, de quem lhe gerou, de quem lhe criou, só mesmo pensando como bicho. Porque o bicho é que não tem conhecimento do porquê de sua existência e vive pensando que é aquilo que ele não é. Então, fica julgando ser aquilo dos mais absurdos. Ah, eu sou isso. Ah, eu sou aquilo. Ah, eu sou esse. Ah, eu sou aquele. O bicho vaidoso e arrogante, não sabendo por que ele assim é, ele pega a julgar. Começa a julgar de uma maneira de que ele não é. E por isso estavam na categoria de animal. O animal vive mal porque ele não sabe o porquê ele é um animal. Se ele soubesse o porquê ele é um animal, ele deixaria de ser um animal. Um animal tinha mesmo que ser rude. E o rude não se conhece. O rude não sabe o porquê que ele existe. O rude não sabe o porquê ele vive. O rude não sabe o porquê que ele veio. O rude não sabe para onde ele vai. Dessa forma, o rude não sabe o porquê que ele vive. E quem não sabe o porquê que vive não sabe coisa alguma, não sabe coisa nenhuma. Na categoria de animal sem saber, de origem racional e sem saber a sua origem, sem conhecer a sua origem, sem saber o porquê é dessa origem, sem saber o porquê ficou assim, sem saber por que é assim, animal de origem racional, e vivendo como animal, vivendo mal, sem saber porquê, e sempre arrogante, dizendo que sabe. Sabe o quê? Se nem ao menos se conhece, vivendo desta forma deplorável, sem se conhecer, sem saber o porquê de sua existência em um mundo que nunca soube o porquê dele, só tinha mesmo que sofrer muito, padecer muito, por não saber o porquê que tem vida, por não saber o porquê está vivendo em um mundo sem saber o porquê dele, e por não saber o porquê dele, tinham mesmo que sofrer muito. E hoje, todos tomando conhecimento do seu verdadeiro natural de ser, e sabendo o que são, e o porquê assim são, e o porquê assim ficaram, e como agora vão deixar de assim serem e voltarem a ser aquilo que eram,
no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então agora sim, acabando a penúria e o sofrimento de quem vivia em um mundo cheio de tormentos e cheio de pensamentos, sem saber porquê. E hoje todos sabendo a causa de assim estarem neste mundo, estarrecidos, por nada saberem sobre o mundo e sobre o seu estado de ser. E hoje todo o esclarecimento perfeito para a volta de todos ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Hoje, todos vivem felizes e contentes por saberem de onde são e para onde vão, e por saberem que daí não eram deste mundo, e por daí não serem, penavam e sofriam demais, por estarem fora do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E assim para verem que na natureza estão os poderes dos poderes, e todos os seus feitos são joguetes naturais da natureza, sendo o pensamento o governo da natureza. A natureza que governa todos, através dos pensamentos que transmite a todos. O magnético transmite o mal, o elétrico transmite o bem aparente. A natureza mantém todos, assim como mantém, governa todos. O governo de todos está nos poderes naturais da natureza, para que chegasse o dia da consagração, da fraternidade racional, paz, amor e a junção verdadeira. A junção racional de todos unidos ao mundo racional, o mundo verdadeiro da origem de todos, que estavam decaídos aí neste encanto, como animais, aí em prantos, agonizando nesta vida de quem pede socorro dia e noite, implorando a supremacia racional, sem conhecer o que é racional, por não aguentar o peso da vida de animal que viveu a vida inteira à procura do bem, e este bem sempre por encontrar e o mal no mundo inteiro, sempre a se multiplicar. Mas agora, tudo de mal vai se acabar. E sair a fase racional, a fase natural da natureza, e a natureza é quem manda, como todos já sabem. A natureza é quem transmite todos os pensamentos que deseja, e que quer e que é preciso. E assim a fase é racional. E o pensamento dentro do eu de todos. A natureza vai transmitindo naturalmente o que é de racional. E racionalmente todos chegando, naturalmente, dentro da fase racional. E recuperados pela fase. E o bem e a paz brilhando no mundo inteiro. A paz, o amor e a fraternidade racional por a fase da natureza ser racional, e assim tudo dentro de pouquíssimo tempo, tudo se normalizando naturalmente. Não é dizer que vamos esperar para amanhã, não, porque tudo já aí está presente, por aí estar a fase racional. Portanto, já está tudo aí. Não é pensar que vai levar tempo. Não vai levar tempo nenhum, porque já está tudo aí. A fase natural da natureza é racional, e a natureza está tratando de transmitir o seu estado normal em todos, que é racional. E a natureza está tudo tomando de seus feitos, e seus feitos tomarão a forma transmitida pela natureza, que é racional. E desta maneira tudo e todos, naturalmente, regidos pela natureza, tomam a sua forma natural de racional. E assim tudo muito naturalmente dentro da fase racional, já com conhecimento perfeito do desenvolvimento de seu raciocínio. O conhecimento já aí elaborado para a preparação de todos e ligação de todos ao mundo racional. Isso é a evolução natural da natureza. São os poderes dos poderes. Não é ficção artificial, do alfabeto artificial. Isto é de domínio natural da natureza. E o que é de domínio natural da natureza, a natureza leva todos a seus lugares, ou leva tudo em seu lugar certo. Então, tudo isso que está se passando no mundo inteiro, tudo é passageiro. Hoje está preto, amanhã fica branco.
tudo a evolução natural da natureza, devido à mudança de fase. Uma mudança qualquer sempre traz pequenos e grandes transtornos da fase de animal racional para a fase racional, mudança natural da natureza.